Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou de novo naquele modo, vou falar tranquilamente para não começar a gritar, mas tem uma live muito agitada disponível para membros. É só você apertar um botão que deve ter em algum lugar aqui embaixo e você confere todas as lives que nós fazemos sobre os mesmos assuntos que viram vídeo, mas de forma mais descontraída, mais longa. Os assuntos são tratados de forma um pouco mais profunda. Só R$7 por mês. Aproveite. E aproveitando, dê o seu like, se inscreva no canal. Ok, se você estava fazendo algo de bom com a sua vida na semana passada e não viu a confusão na qual me meti, vou resumir a história. De ano em ano, a treta que eu tive com a Ana Campagnolo há 3 anos aparece. Eu gosto de chamar de briga anual, que acontece por coincidência nessa época aí de Halloween, porque ela foi no programa do Rasta, respondeu a uma pergunta sobre essa briga, eu reagi, uma confusão bem longa, tem vários vídeos resumindo isso aqui, eu vou deixar na descrição. Você, na verdade, precisa assistir somente a um vídeo para entender tudo, mas, enfim, se você tiver tempo livre e gostar de fofoca, assiste tudo porque o negócio é divertido. E a partir desta confusão, eu resolvi fazer a releitura do livro A Reivindicação dos Direitos das Mulheres, da Mary Wollstonecraft, que a partir de agora vamos chamar de Mary Minecraft para ficar mais fácil a pronúncia desse nome gigantesco. Resolvi fazer a releitura porque havia alguns anos que eu tinha feito essa leitura na faculdade, em grupos de estudo feminista, não tinha absorvido nada e, para ser bem sincera, eu sequer absorvi. Ela é uma pessoa mais conservadora, ela é uma pessoa super feminista, realmente tem baixo registro dessa leitura no meu cérebro. Quando eu fiz essa releitura, eu percebi que este livro é o ponto central de toda a discussão feminista. E não é uma coincidência ele ser considerado a gênese do feminismo. Não é uma coincidência a Mary Minecraft ser considerada a mãe do feminismo. Esse livro é importante para o movimento. E tem um motivo para ele ser importante, porque esse aqui não é um movimento que faz as coisas de forma aleatória, igual a gente geralmente faz, ou igual os meninos do anarcocapitalismo, por exemplo, fazem. O movimento feminista é um movimento coeso, é um movimento coletivo, e geralmente as feministas que tentam se descolar são automaticamente excluídas. Isso aconteceu recentemente aqui na internet com a Carolina Sardá, que tentou, assim, dar os seus pulos sozinha, e assim, quase que imediatamente já foi cancelada, teve que excluir conta, já foi expulsa do partido, uma confusão aí. Existe um motivo, então, para esse livro aqui ser o livro pioneiro. E é exatamente por isso que existe uma continuidade entre a Mary Minecraft e as feministas atuais. Inclusive, a Virginia Woolf fala sobre ela, existem estudos críticos fazendo esta ligação, esta continuidade entre essas duas feministas. Não é algo que só eu pensei, muitas outras pessoas já perceberam isso. Ou seja, para fazer a leitura desse livro aqui, você precisa levar o livro a sério. Esse é um problema que eu vejo não só nos movimentos contra-revolucionários brasileiros, mas nos movimentos contra-revolucionários americanos. Existe uma tendência de construir simulacros em torno dos autores revolucionários e trabalhar a partir desses simulacros. Ao invés de mostrar o porquê que a filosofia dos caras é errada e o porquê que a sua filosofia é a certa, alguns autores preferem trabalhar na base da manipulação política, no assustar político. Isso acontece, como eu disse, nos Estados Unidos também. Eu encontrei livros de antifeministas da década de 70, inclusive a mais famosa, chamada de Schleifly, talvez seja essa a pronúncia, um livro no qual ela tenta desconstruir a filosofia da Beth Friedman. O nome do livro é Os Equívocos do Feminismo, ou algo parecido, quando, na verdade, ela foca principalmente na vida da Beth Friedman e fala muito brevemente sobre a filosofia da Beth Friedman ser uma filosofia marxista disfarçada, digamos assim, né? Não abertamente marxista. Já disse, em vários momentos, em várias oportunidades,
que este mesmo problema nós podemos encontrar no livro da Ana Campagnolo, mas não é só no livro dela, existem outros livros com esse mesmo problema. Inclusive, o Daniel, da Alta Linguagem, disse que talvez aqui no Brasil essa tradição tenha começado a partir do Olavo de Carvalho, que tem 2 livros específicos, tentando criar, ou criando, na verdade, uma teoria que diz que se a vida da pessoa for muito errada, muito dificilmente ela conseguirá produzir algo com propriedade. Ainda não li esses livros, mas fica a recomendação para a gente entender este grande fenômeno. Só que fazer essa leitura a partir de simulacros pode dar certo politicamente. Geralmente dá certo porque as pessoas trabalham na base da identificação, né? Então, se essa feminista viveu essa vida e teve este fim trágico, eu não quero ter este mesmo fim, então eu não sigo esta mesma filosofia. Mas ela não funciona a nível intelectual, filosófico. E, na verdade, a nível filosófico, prejudica bastante a defesa da verdade. Para você fazer a defesa da verdade, você precisa fazer de uma forma muito bem fundamentada, e é muito diferente de fazer a defesa da mentira. Para fazer a defesa da mentira, você pode sim se utilizar de manipulações, de equívocos, de falácias, mas a defesa da verdade demanda um substrato intelectual um pouco mais aprofundado, então é muito perigoso continuar se fiando nisso. E ao fazer isso, vários problemas de interpretação surgem. Vários. As feministas da década de 70, como, de novo, a Sheila Fly, dizem que as feministas de primeira onda, né, as sufragistas, não eram feministas revolucionárias, coisíssima nenhuma. Elas eram, na verdade, mulheres conservadoras, preocupadas com as suas famílias, elas só queriam mais direitos civis. Isto é um grande equívoco. Já a maior antifeminista do Brasil, que é a Ana Campagnolo, diz que algumas ideias da Mari Minecraft são ideias cristianíssimas, são ideias com as quais ela pode se identificar. E, nesse ponto, ela não é uma completa degenerada, ela só é uma grande hipócrita que não viveu a sua vida em conformidade com as suas ideias filosóficas. Este é um outro grande equívoco. E um equívoco muito parecido com o que a Campagnolo fez, nós vamos encontrar, de forma surpreendente, no livro do Michael Jones, Libido Dominante, muito famoso aqui no nosso clubinho. Lá ele também dirá que a Mary fará uma defesa da razão clássica, da razão como nós a conhecemos ali a partir de Platão e o seu desenvolvimento escolástico e tudo mais. O que é, obviamente, também um grande equívoco, senão esse livro não seria considerado a gênese do feminismo. Essa obscuridade desse tratado é uma obscuridade talvez intencional, talvez não intencional, depende muito do nível de capacidade filosófica da Mari Minecraft, e ela advém de 2 motivos. O primeiro motivo é de uma falta mesmo de bagagem filosófica. O livro é um livro contraditório, tem alguns problemas de lógica, tem alguns problemas de estruturação. Você precisa fazer certo esforço para colocar ali algo coeso dentro de uma obra que não é propriamente coesa. Mas, mais gravemente, existe uma camada oculta nesse livro que ela só é acessível a iniciados, a pessoas que entendem os símbolos que ela está trabalhando. Esta camada está muito associada à interpretação de Paraíso Perdido que ela faz do John Milton. Nós não vamos tratar sobre ela neste vídeo específico. Neste vídeo, eu quero focar principalmente em 2 pontos. O primeiro, a educação que a Mari Minecraft propõe é uma educação cristianíssima. As virtudes que tem aqui, a defesa da razão que ela faz aqui, é uma defesa cristianíssima? Precisamos começar entendendo que este livro é uma resposta a vários panfletos educacionais que circulavam na época. E por época sempre tenham em mente século XVIII na Inglaterra. Na França também, mas principalmente na Inglaterra. Estes panfletos educacionais eram uma coisa de louco, eram uma coisa de dar desespero em qualquer pessoa. São vários, veja bem, mas ela foca em 2. O primeiro é A Father's Legacy to His Daughters, do John Gregory, e também, ela foca bastante nesse, o livro Emílio do Rousseau. Ela briga com o Rousseau bastante a reivindicação dos direitos
das mulheres. Se você conferir esses panfletos, e daí eu sugiro que você o faça, caso você tenha o interesse de ler este livro aqui, você vai perceber que estes dois autores estão propondo um modelo de educação feminina baseado em uma emulação das virtudes. Ou seja, as meninas devem ser educadas não para compreender a moral, a virtude, como um fim em si mesma. Na verdade, elas devem ser modestas, elas devem ser justas, elas devem ser comedidas, porque isso traz benefícios sociais para elas. Ou elas vão encontrar um bom marido, ou elas vão ter uma boa fama, a boa reputação é muito valorizada aqui nesses panfletos, inclusive o Rousseau chega a dizer que não interessa se a mulher é de fato uma mulher virtuosa, o que interessa é ela ter uma boa fama. Se você não for virtuosa e ter uma boa fama, você vai colher todos os frutos. Se você for virtuosa e não tiver uma boa fama, não adianta nada ser virtuosa. Em síntese, estamos tratando aqui da grande discussão existente na República de Platão. A discussão atemporal, a discussão que permanece ao longo dos 2000 anos. Será que nós devemos ser justos porque a justiça é um fim em si mesma? Ou será que nós devemos ser justos por causa dos benefícios sociais que essa aparente justiça nos traz? É uma discussão, obviamente, complexa, que eu não pretendo resumir aqui, por isso que eu sempre indico e reindico, sempre que eu tenho oportunidade, a leitura deste diálogo maravilhoso para que o Platão construa, ele de forma dialética, construa dentro da sua cabeça o caminho em direção à transcendência, certo? Mais ou menos, o que esses panfletos fazem é mais ou menos o que esses Instagrams de feminilidade fazem hoje na internet. Se você tiver o desprazer de conhecer esses perfis, você vai perceber que ali a essência é a mesma. É essa a essência de, se a mulher for modesta, ela vai conseguir um bom homem, ou o objetivo dela. Sendo que em uma sociedade decaída, como são todas as sociedades, isso não é necessariamente verdade. Pode ser que a menina seja de fato profundamente modesta e que ela não colhe os benefícios sociais disso, que ela seja difamada, que ela sofra toda sorte de infortúnios. E pode ser que a menina mais piriguete safada do universo consiga um marido maravilhoso. Isso não importa. Independente das consequências práticas dessa virtude, a virtude precisa ser valorizada como um fim em si mesma. O problema desses panfletos, então, é um problema que Platão já havia desvendado 2000 anos antes. Ao identificar esse problema, ela também associa a questão atual, entre muitas aspas, da mulher na Inglaterra. A Mary identifica que as mulheres, dentro deste contexto educacional, elas acabam se tornando mulheres fúteis, mulheres vazias, mulheres preocupadas com o vestido, com o cabelo, com a corte, com bailes, com conquistar homens, ou seja, as mulheres estão preocupadas com tudo aquilo que elas sempre estiveram preocupadas desde o início dos tempos. Conseguimos encontrar peças de 200 anos antes de Cristo dizendo exatamente o que a Mary Minecraft está dizendo na reivindicação dos direitos das mulheres. Se você observar com o mínimo de cuidado possível, essa conclusão é uma conclusão óbvia. Rodando o feed ali do TikTok, você percebe que é exatamente isso. As mulheres, via de regra, estão muito preocupadas com questões materiais, com questões mundanas, e elas não estão tão preocupadas assim com o transcendente. Se o mesmo acontece com os homens, é outra discussão. Mas que isso acontece com as mulheres, isso é um fato. A identificação do problema, então, é feita de forma razoável. Até porque identificar o problema não costuma ser o problema em nenhum tipo de filosofia, porque as grandes questões, de novo, são sempre universais. O negócio começa a desandar quando ela identifica a origem deste grande problema da educação feminina. E ela acaba caindo na grande questão, que é a interpretação da natureza feminina feita pelos protestantes. Vou colocar um grande asterisco aqui. Existem muitas divisões
de protestantes no mundo. São infinitas divisões de protestantes, com infinitas investigações de teologia, de interpretações possíveis. Quando eu digo que a Mary é protestante, eu estou falando que ela é protestante dentro do conceito inglês do século XVIII, que é um conceito profundamente anglicano, mas mais necessariamente um conceito Whig, um conceito de dissidente, que é uma seita dentro da igreja anglicana. E dentro deste panorama histórico em específico, nós podemos encontrar a interpretação da natureza feminina muito diferente da interpretação católica. Na interpretação católica, a interpretação de Gênesis 3, principalmente, que é a interpretação na qual os grandes filósofos focam ao falar da natureza feminina, nós identificamos que a maior parte dos filósofos acreditam que a mulher ela é má por excelência. Todos somos más, todos somos maus, todos somos degenerados por excelência. Mas a mulher em específico, ela tem um componente de maldade um pouco mais refinado, e este componente de maldade pode ser constatado pelo fato de Satanás, na serpente, ter ido primeiro na Eva e não em Adão. Rolou, então, uma identificação ali, um cachorro cheira cachorro, sabe? E ao ir primeiro na Eva, conclui-se que a natureza de Eva é uma natureza mais próxima da natureza de Satanás do que a natureza de Adão. Quando a Eva come o fruto, ela come de forma profundamente consciente. Quando ela corrompe Adão, ela também o faz de forma consciente. É por isso que as mulheres são vistas como sendo com perigo. Alerta de perigo ali. Tem que ter cuidado quando você mexe com mulher, certo? Principalmente na questão da famosa, do grande dilema ali, que foi o dilema das caças às bruxas, os vários manuais inquisitoriais que surgiram, e o manual que se tornou mais famoso na modernidade, apresenta exatamente esta questão, a questão da mulher ser capaz de grandes feitos, mas também de feitos horríveis. Não existe meio termo, não existe mulher morna. E isso também pode ser encontrado na grande dicotomia de imagens que aparece na Bíblia e que, de uma forma muito interessante, o Northrop Frye apontou em uma sequência de estudos que ele fez sobre a Bíblia. Então, temos a figura de Virgem Maria e temos, como sua contraparte, a figura de Eva. O processo é muito mais complexo que isso, mas resumi aqui da melhor forma possível. Já nessa visão dissidente, anglicana, protestante, não é que eles tinham um apreço maior pelas mulheres. Longe disso. Inclusive, eles queimaram mais bruxas na fogueira do que os católicos, muito mais bruxas na fogueira do que os católicos. Mas existe uma sutil diferença nessa interpretação de Gênesis 3, que é uma diferença que terá consequências catastróficas no que tange ao desenvolvimento deste feminismo. A mulher, ela é tentada por Satanás não por uma identificação de naturezas. Afinal, ele é um anjo caído, ela é só uma mulher. Mas porque ela é vista como sendo mais ingênua, mais boba, mais facilmente corruptível, não por sua natureza má, mas por ser mais bobinha, manipulada, como se ela fosse uma criança que não entendesse muito. A inocência não no sentido bom, mas no sentido ruim mesmo. O grande causador da queda, então, é Adão. Por quê? Eva é uma boba ingênua que foi corrompida diretamente por Satanás. E esse Adão é um moleirão, porque ele não foi corrompido por Satanás, ele foi corrompido por uma mulher, veja bem, ele não conseguiu controlar sua própria mulher. E ainda assim considerando que essa mulher é uma mulher profundamente boba. Perceba a sutileza aqui da interpretação e perceba que essa interpretação que atribui à natureza feminina esse caráter de coitadinha, esse caráter de, nossa, tadinha, ela não sabia o que estava fazendo, está impregnada na obra da Mary Wollstonecraft. A todo momento ela enxerga as mulheres como sendo fúteis, não porque elas são fúteis em sua natureza, mas porque elas são tão ingênuas, tão coitadinhas, que elas são educadas a serem fúteis e por esse motivo elas ali permanecem. Os homens também são degradados. Também há problemas na nobreza, principalmente.
Mas os homens, eles são mais capazes de se livrar da escravidão das circunstâncias do que as mulheres. Porque eles são, sim, mais fortes e porque eles recebem uma educação mais apropriada. A solução, então, aqui é uma solução educacional, não só no sentido formal, como no sentido educação privada da coisa mesmo. Só que a proposta de solução educacional da Mary não é uma proposta cristianíssima. A solução dela é usar as virtudes cristãs como um instrumento para o progresso através do fornecimento de uma educação masculina. Ela também não enxerga as virtudes como tendo um fim intrínseco. Ela também enxerga as virtudes como algo que eu posso utilizar como um caminho para um objetivo maior, seja ele uma maior estabilidade no casamento, seja ele uma maior estabilidade na sociedade. É por isso que o tempo inteiro ela foca no fato de que mulheres que são mais bem educadas, elas estão mais preparadas para conduzir a educação de seus filhos, para ter um casamento melhor e para ativamente participarem da sociedade civil. Ela dá alguns exemplos, inclusive, de forma velada, de mulheres que participam ativamente da política. Nós temos o exemplo clássico da Maria Antonieta, que participarão da política independente de terem tido uma boa educação ou não, mas pelo fato de não terem tido essa educação, vão fazer bobagem. Óbvio que ela não explica o porquê que homens bem educados também fazem bobagem na política. Esse é o grande problema de lógica que existe no tratado dela. A gente não vai focar aqui agora. Essa instrumentalização das virtudes, principalmente da religião, como algo socialmente útil, como um código útil de bom comportamento. Eu tiro a virtude do transcendente. Eu tiro a virtude da religião e eu pego essas virtudes, eu creio que elas são boas para determinado fim, e eu digo que elas podem funcionar muito bem sem religião. Isso é algo clássico do século XVIII. Isso é algo que nós vamos encontrar lá em Spinoza, vamos encontrar em Rousseau, encontrar em Voltaire, vamos encontrar nos American Founders, incluindo o Jefferson, incluindo o Franklin, incluindo o George Washington. E depois que abriu a cerca, né, passou a boiada, continuaremos encontrando isso o resto das nossas vidas. E é exatamente essa instrumentalização das virtudes cristãs que Nietzsche, veja bem, volta Nietzsche de novo, lá na frente vai dizer que é algo impossível de ser feito, que o sistema cristão, ele é um sistema estruturado, ele tem uma hierarquia, você não pode tirar aquilo que você acha que é bom e excluir o resto. Se você tira Deus da jogada, você não tem mais esta tão falada moral cristã. E é obviamente isso que nós acabamos percebendo. E é exatamente isso que acabou acontecendo. Entendendo que essa educação das mulheres não é uma educação cristã coisíssima nenhuma, e não no sentido político que as pessoas costumam focar, também precisamos entender o porquê que a filosofia da Mary Minecraft não é uma filosofia conservadora, como dizia lá Shelley Fly na década de 70, e voltada para a família. E aqui a gente também já consegue conversar com as feministas da década de 70, que tentaram expurgar a Mary Minecraft do hall de feministas, pelo mesmo motivo, por achar que a filosofia dela era conservadora demais. Primeiro, contexto político do século XVIII, que ela vai simplesmente coroar. Falamos aqui então de final de século XVIII, mas tem muita coisa acontecendo desde o início do século XVIII, para não falar antes, né? Lá no início do século, na verdade, na virada do século, rolou um negócio na Inglaterra que foi uma grande confusão, um grande scam pensado pelos protestantes para dizer que os católicos haviam assassinado Charles II. Isso gerou, né, uma grande onda de anticatolicismo na Inglaterra e também na Escócia. E essa grande onda foi liderada por um cara chamado Shaftesbury. Esse Shaftesbury,
era o patrono do Locke. E a partir daqui, o Locke vai ser o filósofo central de todo o caos e de toda a destruição sobre a qual nós vamos conversar nos próximos meses, quiçá. Esse cara patrocinou o Locke, e ele basicamente patrocinou esse intelectual para que ele encontrasse uma justificativa política para não deixar o irmão católico do Charles II, que é o James II, ascender ao poder. Afinal, eu tinha criado ali toda uma mentira sobre uma conspiração católica, como é que eu vou deixar o James II, que era um rei católico, ascender ao poder. O Locke é contratado para isso. Então pense que todas as obras do Locke são pensadas para a quebra da hierarquia natural real na Inglaterra do século XVIII. Tenha isso aqui em mente. Esse Shaftesbury, ele cria o que depois vai ser formalizado como o Partido Whig. O Partido Whig da Inglaterra, que é o partido de esquerda, ele é pensado, então, dentro desse contexto do Shaftesbury. Aqui ele não é um partido formalmente, é só como chamam essas pessoas que estão vinculadas a ele. E durante este século XVIII, este partido Whig vai controlar a Inglaterra a partir da filosofia de alguns caras como o John Locke. John Locke, inclusive, escreve um tratado que se chama Alguns Pensamentos sobre a Educação. E este tratado é muito próximo da reivindicação dos direitos das mulheres que nós estamos resenhando aqui. É muito próximo. Tem muitas coisas que foram realmente copiadas e coladas. Só que no final do século XVIII, nós já encontramos muitas mulheres falando sobre educação feminina, falando sobre política, falando sobre direitos civis. Nós já encontramos muitas mulheres sendo professoras, elas eram donas de escola, inclusive a própria Mary Minecraft aqui. Elas já publicavam romances, elas publicavam poemas, muitas. E tanto os homens quanto as mulheres já passaram a acreditar que a situação feminina era uma condição indispensável para o progresso histórico. Entramos na escola histórica, mas não vou me aprofundar nisso porque vai dar muita confusão. E já argumentavam que o baixo nível educacional das mulheres, na verdade, o baixo nível educacional em termos masculinos, porque as mulheres sempre foram educadas, mas elas não eram educadas aos moldes masculinos, tá? Então, esse baixo nível educacional, na sua própria época, era um impedimento de uma melhoria social. Por isso que, quando a Mary escreve esse livro, ela não encontra nenhum tipo de resistência. Todos os jornais da época o recebem de forma uníssona. Todas as críticas são positivas. Todas. Jornais de esquerda, jornais de direita. Esse era o nível revolucionário na Inglaterra ao final do século XVIII. Era um nível que as propostas aqui eram recebidas de forma muito tranquila. Só um jornal faz uma meia crítica, que é um jornal de extrema esquerda. Então, até o jornal de mais extrema direita possível, direita, tá? Eu acho que eu falei esquerda. Até o jornal de mais extrema direita possível recebeu essa obra aqui pela metade. Disse, olha, a gente aceita o seu programa de educação feminina, mas a gente rejeita as implicações revolucionárias. Veja bem, antes da virada do século, a gente já encontrava um texto que se chama An Essay in Defense of Female Sex, que foi publicado por uma mulher, mas naquela época não se sabia direito, foi publicado sem nome, né? Que é um tratado feito com base na filosofia do Locke. Então, cara, pensa só. Pensa o nível revolucionário que foi a ascensão do Partido Whig, fundamentada na filosofia do John Locke, que hoje é vista como algo profundamente cristianíssimo, né? E nesse tratado já havia o argumento que as mulheres deveriam ser encorajadas a desenvolver as suas habilidades sociais e intelectuais. Só que, nesse tratado, nós já vamos encontrar essa instrumentalização dessa virtude, porque é o seguinte, não é que as mulheres devem se educar por se educar. Elas devem se educar porque isso tem um efeito civilizatório na sociedade. Naquela ideia de progressão que aparece aqui na reivindicação dos direitos das mulheres. Que existe uma progressão da história, que começa lá com os bárbaros, depois nós temos as primeiras civilizações, e o fluxo natural da história
se é que eu posso usar essa palavra, culmina na Revolução Francesa. Culmina na instalação de uma república aos moldes americanos, ou de uma democracia liberal aos moldes do século XX. Dentro deste pensamento da escola histórica, vamos reforçar, que depois vai aparecer de forma muito mais profunda lá na Alemanha, alguns séculos depois. Aqui, então, já estava formada, já estava instalada de forma definitiva a transição do direito natural clássico que vigorou no Ocidente desde Sócrates, ou até antes, para o direito natural moderno, defendido pelo Locke, mas também pelo Thomas Hobbes, que também muitas pessoas acharam o tratado profundamente cristianíssimo, se esquecendo das implicações relacionadas ao direito natural e o teor revolucionário dessas implicações. Segundo o Léo Strauss, a tradição que o Hobbes destruiu foi começada, como eu disse, por Platão, e considerava que o homem ele só alcança sua perfeição na sociedade civil e por meio dela. Por consequência, a sociedade civil é anterior ao indivíduo. Por isso, nessa tradição de direito natural clássico, fala-se muito mais de deveres do indivíduo para com a sociedade e não de direitos da sociedade para com o indivíduo. Demora um pouquinho para pegar, mas na fé e com o tempo a gente consegue entender. Mas, nessa nova tradição, eu tenho a ideia de que existe um estado anterior à sociedade civil, que é o estado de natureza, famoso aí, tanto pelo Hobbes quanto pelo Rousseau. Nesse estado de natureza, do qual a Mary Minecraft fala o tempo inteiro, o indivíduo existe antes da sociedade civil de forma perfeita, de forma independente. O indivíduo sem a sociedade civil, ele continua sendo um indivíduo. Então, todos os direitos do soberano e da sociedade são derivados dos direitos do indivíduo, e não o contrário. Então, este indivíduo, independente das suas qualidades, e não o homem perfeito, lá pensado por Aristóteles, ele passou a ser concebido como essencialmente completo e independente dessa sociedade. Então, desde Hobbes, Locke e Rousseau, todos os filósofos políticos, porque daí acredita-se que a ciência política foi inventada aqui, não foi inventada por Platão, mas a ciência política moderna foi inventada aqui. Todos os filósofos que examinaram os fundamentos da sociedade civil sentiram essa necessidade de retroceder a este estado de natureza. Obviamente, neste estado de natureza, não existe distinção nenhuma entre homem e mulher, e eu posso começar a construir um raciocínio de igualdade material entre homens e mulheres a partir deste estado de natureza. É por isso que, quando a Mary Minecraft fala sobre lei natural, sobre direitos naturais da humanidade, ela não está fazendo nos termos do direito natural clássico, ela está fazendo nos termos liberais dos contratualistas. E não nos termos greco-romanos, e não nos termos escolásticos. O pensamento dela já é um pensamento revolucionário que foi criado ali durante o século XVIII de forma bem gradativa. Ela é só o ápice disso. Portanto, ao contrário do que o Michael Jones fala no livro, quando ela evoca a razão como controle das paixões, ou algo parecido, neste livro, quando ela diz que, a partir do exercício da razão, as mulheres poderão controlar as partes mais baixas da alma e, com isso, elas se tornarão seres humanos mais funcionais, mais interessantes, o casamento vai ficar melhor, a sociedade vai ficar melhor, ela não está fazendo com base na razão platônica ou na razão tomística, que considera a unidade entre corpo, a unidade necessária entre corpo e alma, entre corpo e razão. Ela faz essa defesa com base na razão cartesiana, que considera, obviamente, descolada a razão do corpo. E, obviamente,
ao descolar a razão do corpo, eu posso rejeitar a premissa transcendental. Ela até critica aqui os materialistas no livro como se ela não percebesse as implicações materialistas do seu próprio tratado. Como eu disse, não é um bom livro de filosofia, mas é um bom livro para se tornar a gênesis do feminismo, porque aqui eu tenho todos os pressupostos filosóficos necessários para desenvolver o feminismo como um todo. E a partir daqui, todos os livros feministas se basearão em algum pressuposto filosófico que está dentro do livro da Mary Minecraft. A consequência disso tudo, a conclusão disso tudo, é que a Mary não é uma hipócrita. Ela não é uma hipócrita porque a vida dela confirma a filosofia. Ela não pode ser hipócrita a partir de nenhuma perspectiva. Primeiro, se você considerar que a razão que ela defende aqui é uma razão tomística, é uma razão platônica, então a vida dela somente prova que ela não conseguiu fazer o exercício dessa razão para dominar suas paixões mais baixas e, por consequência, as coisas aconteceram como vocês já sabem que aconteceu. Ponto 1. Só que como a defesa da razão dela não é essa, é uma razão cartesiana que acredita ser possível separar corpo e razão, a vida dela prova as consequências catastróficas desta filosofia cartesiana. Por nenhuma perspectiva, então, ela pode ser vista como uma pessoa hipócrita, que defendeu valores cristianíssimos, ela não defendeu, ou que defendeu uma política conservadora, ela não defendeu, e acabou se envolvendo aí nas mais diversas formas com a Revolução Francesa e com o decorrer da sua vida, com a defesa do casamento que ela acaba desfazendo lá na frente, e por aí vai. Esses são somente as duas primeiras camadas que existem nesse livro aqui, e nem são as camadas mais perigosas ou as camadas mais revolucionárias. Ao desenvolver essa questão da inversão do direito natural que existe aqui, você já vai entender a profundidade revolucionária da obra dela, mas para isso é preciso conhecer o direito natural clássico, é preciso conhecer o direito natural moderno, não é algo fácil de ser feito. Para compreender as implicações educacionais do livro dela e para entender por que elas não são cristãs, é preciso ter esta base filosófica que, de novo, começa lá com Platão e a discussão das virtudes como fins em si mesmas, e que isso vai ser desenvolvido ao longo de milhares de séculos pelos católicos. Mas também é necessário compreender a profunda dose de esoterismo que existe no livro. E aí fazer esta compreensão realmente te leva a alguns caminhos obscuros. Portanto, há 3 anos atrás, quando eu falei pela primeira vez dessa obra, eu também não teria capacidade de fazer essa análise que eu acabei de fazer aqui. Foram necessários 3 anos de estudos que, de forma não intencional, estavam vinculados ao tema, para que eu conseguisse perceber aí todas essas nuances. E a partir de agora, de novo, como isso aqui me levou num abismo sem fundo, num abismo muito perigoso, o meu objetivo é investigar um pouco mais esse abismo. E, lógico, eu não tenho condição de trazer todas as pesquisas aqui para vocês, mas os principais livros relacionados a essa pesquisa, eu me comprometo a voltar aqui e a gravar resenhas aqui para vocês sobre eles. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Quanto tempo eu preciso ficar fazendo isso, será?